Esse resgate pela graça e misericórdia. Amém. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Quero cumprimentar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Confesso que faz tempo que eu não pego com o microfone. Nosso espaço não necessita de um microfone, mas com essa cantoria aí, eles dão um grito lá e eu não quero ficar levantando a minha voz aqui. E aí, essas subidas e descidas, eles acabam prejudicando inclusive a gravação. Então hoje eu vou optar pelo microfone. Semana passada estivemos meditando sobre o tema Jesus é a expressão plena e total da vontade de Deus. Antes de Jesus havia a intermediação dos homens no acesso a Deus. Se você quisesse ir a Deus, você tinha que ser intermediado por um ser humano. Isso por um grande e longo tempo, dentro da cultura judaica, foi assim. Com a vinda de Jesus Cristo, com a sua vinda, não há outro caminho ao Pai, a não ser Ele, a não ser Jesus. Não há mais caminhos alternativos. Você não pode depender de homens, mas você pode apenas depender do Senhor Jesus. O versículo que ficou da semana passada foi João capítulo 5, verso 20, que diz: porque o Pai ama o Filho, Ele mostra tudo o que faz, Ele mostrará obras maiores do que essas, de modo que ficareis admirados. Sacrifícios não são mais necessários. Procedimentos religiosos, eles são descartados. Jesus Cristo, Ele é o novo padrão e a nova ótica pela qual a palavra, pela qual a lei, ela tem que ser lida e tem que ser interpretada. De acordo com essa palavra, nós temos que nos submeter ao que a palavra nos diz. E nós temos que ser transformados mediante a exposição dessa palavra, enquanto nós somos confrontados pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de hoje tem como título: Jesus, Ele é, sempre foi e sempre será Deus. Jesus Cristo, Ele é, sempre foi e sempre será Deus. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 19 em diante. Evangelho de João, capítulo 5, verso 19 em diante. Você está liberado de ter a Bíblia na leitura se você souber do texto de cor. Senão é interessante você ter e fazer a acompanhação do texto bíblico através da palavra. A palavra de Deus diz assim, Evangelho de João capítulo 5, versos 22, 19 em diante. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho de modo que honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu a autoridade para julgar do que é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Palavra do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra. A Tua palavra que é viva e eficaz,
a Tua palavra, Pai querido, que hoje, muitos milhares de anos depois de ter sido escrita, ela continua sendo atual, ela continua falando aos nossos corações. Queremos, Pai querido, colocar a nossa vida nas Tuas mãos, queremos colocar o nosso espírito nas Tuas mãos, pedindo ao Senhor que o Senhor abra o nosso entendimento. Precisamos da Tua direção, precisamos da Tua palavra, precisamos que o Teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Me coloco como instrumento do Senhor, Pai. Peço a Tua capacitação para que eu possa, Pai querido, com precisão, trazer a mensagem que provém do Teu coração aos nossos corações. Em nome de Jesus, todos digam amém. Amém. Glórias a Deus. O primeiro versículo que nós vamos estar meditando é João capítulo 5, verso 23. Para dar um melhor entendimento, nós vamos ler o 22 também, que foi o último versículo que nós meditamos na semana passada. Assim diz a palavra de Deus em João capítulo 5, versos 22 e 23. Porque o Pai ninguém julga, mas confiou ao Filho todo julgamento, a fim de que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. E aí nós temos a revelação deste motivo. Por que Deus Pai confia o julgamento ao seu Filho? Um julgamento que nós vimos na semana passada sempre foi determinado a Ele. Ele executou, por exemplo, o julgamento em Gênesis, em outros julgamentos. Mas nesta passagem, o Senhor ele delega a autoridade de julgar ao seu Filho. O motivo é que Ele quer que todos honrem o Filho como honram o Pai. Nós temos a figura de Deus como uma figura honrada. Mas algumas pessoas, quando olham para a figura de Jesus Cristo, não veem tanta honra assim. É aquele conceito que a gente já falou, o conceito de hierarquia, de poder e autoridade, como se Jesus Cristo fosse menor. E Deus, através desse versículo e muitos outros, Ele fala: vocês estão enganados. O Filho tem a mesma autoridade do Pai. O Filho, ele merece a mesma honra do Pai. O Filho faz tudo o que vê o Pai fazer. E agora é declarado que o Filho é um com o Pai, não só em atividade, mas também em honra. Ele não apenas faz o que vê o Pai fazer, mas ele merece a mesma honra que nós demandamos ou que nós destinamos ao Pai. Isso vai muito além de fazer Jesus um mero embaixador. E a gente vive numa capital brasileira em que há muitas embaixadas, em que aquele pequeno espaço de terreno representa o país ao qual ele é destinado. Aquele pedacinho de terreno da embaixada da Alemanha, por exemplo, é um pedacinho da Alemanha dentro do Brasil. E aquele homem que é o embaixador da Alemanha ou de qualquer outro país, ele representa o seu país. Não é o caso de Jesus. Ele não é apenas alguém que está representando. Quando nós vemos as honras que são dadas, por exemplo, a um embaixador ou a um enviado de um monarca, um enviado de um governante, elas nunca são iguais àquele chefe de Estado quando está presente, está em corpo presente. É algo diferente, parece que está faltando alguma coisa. No nosso contexto cristão, mais ou menos do tipo quando você vai receber uma visita. E eu não estou dizendo que eu concordo com isso. Eu não estou querendo estabelecer uma comparação da minha vida ou do ofício pastoral com o ofício de Jesus, porque não tem comparação. Mas quando você está enfermo, se eu mandar qualquer pessoa na tua casa para fazer uma oração por você, você vai ficar muito contente. Mas a oração do pastor parece que traz um aquecimento a mais. Na verdade, eu não tenho nenhuma autoridade, nem poder maior do que você, mas o ser humano, ele sente esse conforto. A figura de Jesus tem isso e muito mais, porque ele se apresenta como o próprio Deus. Quando os judeus detectaram que Jesus Cristo estava se igualando a Deus, eles não estavam errados. Eles não estavam errados. Mas entenda que esse igualar de Jesus a Deus não diminui o poder de Deus, não diminui a autoridade de Deus,
Da mesma maneira que não concede a Jesus algo extremamente especial, que ele seja melhor do que o Pai. É algo que muitas vezes a nossa mente não consegue entender. Como é que eu chego para uma pessoa e eu determino, eu ordeno que ele cumpra uma ordem, e aquela pessoa tem o mesmo nível e grau de autoridade que eu? Isso é algo que tem que ser entendido dentro do conceito sobrenatural. O conceito da Santíssima Trindade é algo sobrenatural. O Pai não tem menos autoridade porque o Filho manda, e o Filho não tem mais autoridade porque o Pai manda. É tudo igual, são funções diferentes. De fato, a glorificação do Filho é exatamente o que glorifica o Pai. E aí a cabecinha nossa dá um nó. Como que é isso? Filipenses capítulo 2, versos de 9 a 11 diz o seguinte: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, estou falando do Filho, Jesus Cristo, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre em todo o joelho, ao nome de Jesus se dobre em todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para quê? Para a glória de Deus Pai. Quando nós glorificamos a Jesus, quando nós honramos a Jesus, nós glorificamos o Pai. É isso que ele está falando. Não é algo como se Jesus Cristo estivesse usurpando ou tentando tirar algo de Deus, não. Quando você honra, quando você glorifica, quando você clama pelo nome de Jesus, você glorifica o Pai segundo a palavra do Senhor. Isso só acontece por essa relação única que existe entre o Pai e o Filho, entre o Filho e o Espírito, entre o Espírito de Deus e a Santíssima Trindade, que convive entre si numa perfeita harmonia. Deus não precisa de mim e você para adorá-lo. As pessoas às vezes pensam que Deus ele criou a minha vida, criou a sua vida porque ele estava tristinho, estava chateadinho, ele estava tão sozinho, como uma criança que está querendo uma coisa, ou quer um brinquedo, ou quer um cachorro, ou quer alguma coisa para fazer companhia. Deus não precisa, ele é imutável, ele é satisfeito nele mesmo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo vivem numa concordância perfeita. Por isso que quando você lê o Evangelho e você vê que na cruz do Calvário o Senhor Jesus Cristo olha e fala: Pai, Pai, por que me abandonaste? Naquele momento foi o único momento antes da eternidade e depois da eternidade em que esse relacionamento entre o Pai e o Filho esteve quebrado. Porque todos os pecados da humanidade, o meu pecado, o seu pecado, estava sobre os ombros de Jesus Cristo. E Deus não pode entrar em contato com alguém que está em pecado. E naquele momento Deus ele afasta o rosto e Jesus Cristo ele se sente só. A glorificação do Filho é aquela que glorifica o Pai. Isso só acontece pelo relacionamento dos dois. Isaías capítulo 42 verso 8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outro, nem a minha honra às imagens de escultura. E Deus ele fala através do profeta de Isaías, falando assim: eu não dou a minha glória para ninguém. Eu não dou para homem, eu não dou para animal, eu não dou para imagem, eu não dou para nenhum tipo de ser. E aí quando você pega um versículo como esse, pega um versículo como o de Filipenses, você tem que tomar uma decisão. Deus ele não é comprometido nem diminuído quando honras divinas coroam a cabeça do Filho. Admitindo-se que o propósito do Pai é que todos honrem o Filho, você tem duas opções. Ou você acha que Jesus Cristo era louco, ou você acha que Jesus Cristo era Deus. Não tem outra opção. Porque se ele está falando que ele não dá glória a mais ninguém, e em Filipenses nós lemos que quando você glorifica o Pai, você honra o Pai, você glorifica o Filho, você glorifica o Filho, você glorifica o Pai. Ou Jesus Cristo é Deus, ou ele é louco, ou ele é perdidamente louco. E aqueles que acreditam nele estão perdidamente perdidos. Jesus Cristo ele é Deus, é o título dessa palavra. Jesus Cristo ele é
sempre foi e sempre será Deus. Alguém que fala essas coisas deve ser deixado de lado com piedade ou tratado com enorme desprezo. Não se pode, portanto, distinguir Jesus e Deus. Não há separação, não há diferença. É o mesmo ser, um completa o outro. Eles se subsistem um no outro. No relacionamento de Deus com o homem, a norma que o Pai determina é Jesus. Você quer se relacionar com Deus? Você quer conhecer a Deus? O caminho é Jesus. Não há homem, não há procedimento, não há tratamento religioso, não há lugar santo que possa te levar a Deus, se não for através de Jesus. E no relacionamento do homem com Deus, a honra devida a Deus identifica-se quando você honra Jesus. Você não tem como dizer que você honra Deus se você não considera Jesus. E aí a gente vê como uma grande parcela das religiões, elas estão neste momento totalmente descartadas. Se a nossa palavra, se a nossa Bíblia, ela é verdadeira, e eu creio que ela é verdadeira, que ela é a palavra de Deus, muitas pessoas não podem comungar com você, porque elas não honram a Jesus. As pessoas, elas acham que Jesus é um profeta, que Jesus é um homem bom, Jesus é um espírito evoluído, é um espírito de luz. São todas denominações que são até bonitas, mas que não refletem a grandeza de Jesus. Deus declara sem sombra de dúvida que Ele reina no mundo. Ele, Jesus, reina no mundo, na pessoa do Filho, e exerce todo o domínio através das suas mãos. Jesus Cristo, Ele governa o mundo, Ele governa as coisas, tudo está apoiado nele. A minha vida, a sua vida, a minha esperança, a sua esperança, a minha saúde, a sua saúde, o nosso viver, o nosso respirar, ele está apoiado em Jesus Cristo. A palavra é traduzida por julgar, e aí voltando no versículo, porque o Pai ninguém julga. E eu volto a dizer para vocês que muitas vezes a nossa tradução em português é muito pobre, e nós não conseguimos absorver o que realmente está sendo falado no texto. Na verdade, essa palavra julgar, ela está falando que Deus, Ele não está dando só uma função de julgar, Ele está falando que está dando toda a autoridade e poder. É muito mais do que uma autoridade de julgar, porque eu posso olhar para você e falar assim: olha, eu quero a partir de hoje dizer que você é o juiz da comarca tal, mas você tem autoridade só naquele lugar. O que Deus está falando é que Ele está dando uma autoridade e um poder do mesmo nível que Ele tem. Nós temos que nos curvar à autoridade de Jesus. João capítulo 5, verso 24 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não é submetido a julgamento, mas passou da morte para a vida. Esse versículo é introduzido pela segunda vez por essa fórmula solene: em verdade vos digo. Ele está falando para mim e para você assim: presta atenção, o que eu vou falar é importante. O que eu vou falar não é qualquer coisa, não é algo que você lê como se você estivesse lendo o Correio Brasiliense. Não, você tem que prestar atenção. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não é submetido a julgamento, mas passou da morte para a vida. Essa introdução, ela fala o que nós já falamos em versículos anteriores, e agora vem a explicação, porque a palavra de Deus ela é toda amarradinha. Em João capítulo 5, verso 21, da qual nós já vimos, diz assim: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica a quem quer. Quem são essas pessoas? Porque Ele falou que Ele vivifica quem quer. Mas quem são essas pessoas? Será que é qualquer um? Será que é uma pessoa que eu vou lá e falo de Jesus para ela e ela ouviu, porque ela ouviu aquilo, a partir de agora é um selo ela recebeu?
é algo que eu estava conversando, se não me engano, com a Rosângela esses dias. Às vezes a gente vê as pessoas elas fazendo grandes campanhas evangelísticas. Eu não estou dizendo para você que isso é um problema. Eu estou dizendo para você que se eu chegar para você e falar de Jesus e eu não o acompanhar, se eu não o ensinar o que você tem que fazer, se eu não caminhar junto com você, provavelmente a palavra ela vai esvaziar no teu coração. As lutas, as dificuldades, o próprio Satanás, a ação do mundo, o desejo da sua carne vai te afastar naturalmente da palavra de Deus. Então, quando eu vejo essas campanhas evangelísticas em que pessoas, por exemplo, na África, tem grandes congressos em que eles fazem aqueles palcos a céus abertos e a pessoa ela fala de Jesus Cristo e as pessoas se convertem em 10 mil, 100 mil, 1 milhão de pessoas levantando a mão. Coisa linda e maravilhosa. Quantas pessoas daquelas será que vão dar a continuidade ao Evangelho? A palavra de Deus diz que Jesus Cristo dá a vida a quem Ele quer. Mas quem são essas pessoas? João capítulo 6, não é esse ainda não, perdão. Voltando. Quem ouve a sua palavra e crê naquele que o enviou. Se você ouve a palavra e você crê naquele que enviou, se você coloca em prática aquilo que você ouve, beleza. Esse versículo, ele tem uma dupla função. Ele tem uma função positiva no sentido de dizer: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não passa pelo julgamento. Numa posição negativa, eu digo para você: aquele que não ouve a minha palavra, ou aquele que ouve a minha palavra e não a põe em prática, ou ouve a minha palavra como se fosse um mantra, como se fosse alguma coisa num momento de luta e dificuldade que você ouve e nunca mais você coloca em prática, e você não crê naquele que enviou, que é a figura de Deus, você não tem a vida eterna, e você vai passar pelo julgamento, e esse julgamento é um julgamento de condenação. Entenda que cada vez que você vem à igreja, mais um tijolinho é colocado sobre os seus ombros, porque até então você não conhecia. A partir do momento em que a palavra é falada, você passa a conhecer, e você tem a obrigação de colocá-la em prática. O filho curou o inválido junto ao tanque de Betesda. Nós já vimos isso. Através da palavra de Jesus, aquele homem, ele foi curado. A palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, ela traz vida eterna. João 6,63 diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. A palavra de Jesus Cristo, ela nos traz vida eterna. Não tem como a palavra de Deus ela entrar na sua vida e ela não gerar nenhuma mudança, nenhuma transformação. A palavra de Deus também traz purificação. João capítulo 15, verso 3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O instrumento de limpeza da minha vida, o instrumento de limpeza da sua vida, chama-se palavra de Deus. Mas pastor, eu não leio a palavra de Deus. Eu só tenho contato com a palavra de Deus no domingo à noite. Fora isso, eu nem trago a Bíblia, eu nem leio. Eu deixo talvez no painel do meu carro, ela está toda torcidinha lá por causa do sol de Brasília, mas eu não leio a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, ela não tem como te purificar, não tem essa possibilidade de ação na sua vida. E a palavra de Deus, ela traz condenação. A palavra de Deus, ela traz condenação. João capítulo 12, verso 47 diz: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Pastor, acho que o senhor escolheu o versículo errado. O senhor acabou de falar que ele traz condenação, mas a palavra está dizendo aqui que Jesus Cristo ele não veio para julgar, mas ele não veio para julgar para aquelas pessoas que ouvem as palavras e as
guarda. Mas um dia do juízo vai acontecer em que o Senhor ele sai da posição de advogado para ser a posição de reto juiz. E eu e você, salvos ou não salvos, nós vamos estar perante o Senhor. Uns para condenação e outros para salvação. Pastor, só de eu estar aqui na igreja não resolve? Infelizmente não resolve. No dia do juízo, o Senhor ele vai separar aqueles que são bodes e aqueles que são ovelhas, aqueles que são joio e aqueles que são trigo. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Se você é de Deus, a palavra de Deus ela entra na tua vida e ela gera mudança. Se você sai da igreja, você não sabe nem o que foi pregado, não mudou nada para você. Foi só um tempo social que você teve junto com os irmãos, em que você teve o teu coração confortado. É tempo de você ficar preocupado. Ouvir a palavra de Jesus é o mesmo que ouvir a palavra de Deus, já que o Filho fala somente o que o Pai consegue dizer. As palavras que eu falo não de mim, as palavras que eu falo de Deus, são palavras que procedem do altar do Senhor e são as palavras do próprio Deus. A minha pessoa não dá autoridade a essa palavra. Essa palavra, ela tem autoridade em si mesma. Essa palavra, ela gera mudança e transformação por si mesma. Não tem como eu mudar o seu coração através de uma filosofia. Há tantas coisas bonitas que tem por aí, mas que não geram nenhum tipo de mudança. Por isso que a sociedade, ela está como está, e está caminhando a ficar cada vez pior. Não ache que o tempo está ficando melhor, porque assumiu um novo presidente, a presidenta assumiu, vai ficar melhor. Não vai ficar melhor. O tempo, ele é pior, e pior, e pior, e pior. Na época do irmão Cláudio, quando ele era pequenininho, da idade do Arthur, a vida era mais fácil no âmbito espiritual. Quando chegar o tempo do irmão Cláudio e ele falecer, quando chegar o meu tempo e eu falecer, e que a Luísa estiver adulta, o tempo dela vai ser mais difícil ainda. O tempo do Arthur vai ser mais difícil ainda. Os nossos filhos, eles vão padecer mais. A única solução é firmarmos os nossos pés em Jesus Cristo. Esta afirmação nos leva a crer e obedecer, pois não existe outra maneira de ser salvo a não ser através de Jesus. Se você somente crê que a palavra que aqui é pregada, ou que você tem nas suas mãos, ela é a palavra de Deus, você tem que obedecer e você tem que crer. Infelizmente, nada é mais comum do que uma falsa profissão de fé. As igrejas cristãs, elas estão lotadas, elas estão abarrotadas de pessoas que confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas que não são cristãos. Pastor, se eu aceitei Jesus e fui batizado, eu não estou salvo? Eu posso dizer para você que eu não sei. Porque um fruto é mudança. Um fruto é transformação. Se você fez uma oração perante a igreja e é bíblico, confissão pública é bíblico, não estou falando que não é bíblico. Se você foi batizado, é bíblico, é uma ordenança. Mas se você fez isso no âmbito religioso, sem nenhum arrependimento no seu coração, não valeu absolutamente nada. Pastor, quem que vai medir isso? É o Senhor. Eu não tenho condição de fazer isso não. Se eu tivesse, eu poderia falar para você: olha, Sebastião, eu estou vendo aqui na sua vida que essa profissão de fé sua não valeu não, faz uma melhor aí. Mas eu não consigo ver. Quem conhece o seu coração é apenas Deus. Por que você faz o que você faz? É aquele tema que eu sempre trago à tona. Qual a motivação de você fazer o que você faz? Qual a motivação de você ter confessado Jesus Cristo como Senhor e Salvador? É porque você estava só doente. Aí você não tinha como se salvar e falou assim: eu vou aceitar porque quem sabe?
Faça mal ou faça bem, em nome de Jesus, amém. É a oração de muitos. As igrejas cristãs evangélicas, elas estão lotadas de pessoas que se acham cristãos e não são cristãos. Espero que você não faça parte de um deles. Uma cerimônia, ela não te livra do juízo. Uma frequência na igreja não te livra do juízo. Uma profissão falsa de fé, um batismo de uma ordem religiosa não te livra do juízo. A verdadeira profissão de fé, ela é marcada pela mudança e pela transformação da sua vida, da minha vida. Temos falado pelas manhãs sobre bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. E em uma das aulas eu falei o seguinte: as pessoas elas acham que a justiça ela é apenas pautada no conceito moral. Eu fiz um acordo com o irmão Lucival, eu vendi o meu carro para ele e eu falei para ele: olha, o carro está em condições perfeitas, não tem multa, e nós fizemos um acordo, eu paguei, ele me pagou o que devia, e eu honrar isso com ele é ser justo. Mas a gente esquece a justiça fora dos bastidores, fora do conceito judiciário. Como é que você trata os seus filhos? Como que você trata os seus pais? Como que você trata os seus avós, os seus tios, as suas tias? Como é que você trata o próximo? Porque enquanto no âmbito legal, eu tenho que cumprir normas, ele tem que cumprir normas, porque assim não for, a justiça intervém, justiça humana intervém e toma uma decisão de um lado ou do outro. Mas em relação à justiça divina, ele vê o meu procedimento, o seu procedimento, e você só vai acumulando pontinhos que não são pontinhos de glória na tua coroa. A solução disso, arrependimento. Mais nada que isso. Arrependimento. A verdadeira profissão de fé é uma vida de obediência aos preceitos do Senhor. João capítulo 5, verso 25 diz: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aparece pela terceira vez essa fórmula solene: em verdade vos digo. E Jesus Cristo fala mais uma vez: presta atenção, o que eu vou falar é sério. E introduz o tema que Jesus anuncia para o homem: a vida como passando a ser uma realidade. A vida eterna passando a ser uma realidade. Há uma certa tensão escatológica, porque ele fala: vem a hora, mas ela já chegou. Ela vem ou ela chegou? Na verdade, dentro do nosso conceito de escatologia, que é o estudo dos fins dos tempos, que nós já estudamos aqui na igreja, nós vivemos nessa problemática. Você já é salvo em Cristo Jesus, mas você não é salvo ainda. Você já está com os seus pecados perdoados, mas você tem que se arrepender. Parece uma dualidade, parece uma coisa que traz até um certo tipo de confusão, mas é algo que eu já expliquei para vocês, dentro do conceito divino de Deus, em que não há minutos, horas e dias e anos, nós já estamos na glória, mas dentro do nosso tempo cronológico, nós temos que sim uma responsabilidade humana. Então, para Deus você já é salvo. Para Deus, o teu espírito ele estava morto. Com a chegada de Jesus Cristo na sua vida, o seu espírito ele está vivo. Ele está vivo. A ressurreição da vida para os fisicamente mortos no dia do fim dos tempos, hoje se manifesta no meu espírito, no seu espírito. A gente não sabe se você vai morrer ou não, se Jesus Cristo vai voltar antes. Mas uma coisa que você tem que ter certeza, que o teu espírito está vivo. Pastor, como que eu tenho essa certeza? É algo que simplesmente só você e Deus podem dizer, ou essa certeza pode existir. Muitas vezes, através do fruto do que você fala, do que você faz, do seu agir, ele vai refletir o que está dentro do seu coração.
Se o teu coração está cheio do amor de Deus, você vai manifestar menos ira, você vai manifestar menos raiva, menos palavras duras, mais fruto do amor. São símbolos, são sinais de que você é realmente um novo convertido. A humanidade, no sentido seu geral, o mundo, ele jaz no maligno. E essas pessoas que andam pelas ruas, elas vivem em trevas, elas não conseguem enxergar. Um dia, esses mortos, na qual eu e você fazíamos parte, ouvimos a vida, ouvimos a palavra, ouvimos falar de Jesus Cristo. E aí nós somos chamados das trevas para a luz, da morte para a vida. A mensagem de Jesus ao inválido do tanque de Betesda convida ele a levantar-se. Ele olha para aquele homem e fala: levanta-se, toma o teu leito. E aí, além dessa ação, desse reavivar, dessa vida entrando nele, o Senhor Jesus Cristo convida ele à mudança e transformação. Começa a andar. A palavra de Deus fala para você hoje: começa a andar. Começa a andar. Você não precisa ver o teu norte longínquamente, mas o Senhor, ele vai trazendo palavras dia após dia, dando a direção para cada momento. Na oração do Pai Nosso, nós temos o pão nosso de cada dia. O pão nosso no sentido da manutenção financeira, o pão nosso no sentido da alimentação física, mas também o pão nosso no sentido espiritual, em que você recebe a direção dia após dia sobre o que você tem que fazer. O Senhor, ele não te dá uma porção para você andar uma semana, ele não dá uma porção para você andar um mês ou um ano. E as pessoas, elas acham que simplesmente elas podem ir na igreja quando elas querem, ou quando estão passando uma luta de dificuldade, e aquela palavra ela vai sustentar elas eternamente. Eu tenho parentes, você tem parentes que já foram cristãos, ou já ouviram da palavra de Deus, mas que só vão à casa do Senhor quando a coisa pega. E ela acha, se alguém perguntar no que você acredita, a pessoa fala assim: eu acredito em Deus. Qual a sua religião? Eu sou evangélico. Você vai na igreja? Não. Você dá uma santa ceia? Não. Você tem comunhão com os irmãos? Não. Você entrega o seu dízimo e a sua oferta? Não. Não faço nada. Mas como é que você é cristão? Não, porque um dia eu tive uma experiência lá no passado. A experiência não leva a nada. O cristianismo não trata de como você começou. O cristianismo, ele fala de como você vai terminar. Se você tiver uma vida piedosa e no fim da sua vida você descambar, a menos que haja um arrependimento, tudo aquilo foi perdido. É como a pessoa que compra areia e coloca na beira da calçada. Comprou lá um caminhão de areia, e aí a chuva vem e vai levando a areia embora. É isso que acontece quando você não continua se alimentando da palavra. Nós somos carentes desse pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá no dia de hoje. O inválido escutou a sua voz e fez o que Jesus lhe dizia. A voz do Filho de Deus, que comunica a vida, é mensagem de liberdade e iniciativa, que leva o homem a romper com as dependências e a viver por si mesmo. Opa, pastor, você está falando de independência? Viver mesmo em Jesus. Esse conceito de independência que o ser humano tem: eu me basto, eu resolvo, eu não preciso de ninguém. Isso é uma utopia. Utopia. Quando a gente olha países avançados como Suíça, Japão e outros, índices de suicídio altíssimos. Pessoas que têm o melhor do que o dinheiro pode comprar, o melhor plano de saúde, as ruas extremamente bem capeadas, carros de ponta de última geração, os melhores alimentos, a melhor educação. E essas pessoas, em algum momento da sua vida, pegam um revólver e pá, se matam. Porque esse conceito de independência
ela não foi feita para funcionar comigo como ser humano. Mulheres têm buscado a independência. As mulheres, elas se colocam, a gente vê nas redes sociais, não, eu não preciso de homem, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Homens falam, não, eu não quero casar, eu não preciso de nada, eu vou viver a minha vida. Utopia. A palavra de Deus diz que não é bom que o homem fique só. Como é que nós podemos contradizer o que a palavra diz? As pessoas, elas estão por aí perdidas, sofrendo, porque não têm no seu coração Deus, porque não colocam em prática as lições e as ordenanças de Deus. O homem, ele só pode ser feliz em Jesus. Assim, e somente assim, o homem encontra a vida plena e pode ser feliz verdadeiramente através com Jesus. O último versículo, João capítulo 5, verso 26, diz o seguinte: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Esse porquê é um porquê lógico, não é um porquê emocional. Então vai falar de alguma coisa aqui que é importante. Esse versículo explica como é que o Filho pode exercer julgamento divino e gerar ressurreição da vida por si mesmo. Quem é esse Jesus? Quem é esse que se levanta dizendo que é Deus, é crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra de Deus Pai, uma pessoa que tem um nome sobre todo nome, ao qual todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e embaixo da terra, até as minhoquinhas vão se dobrar. Quem é esse Jesus? Por que ele tem esse poder para julgar? Por que ele tem poder para ressuscitar e dar vida? Simplesmente porque, como Deus, ele tem vida em si mesmo. Seres humanos como eu e você somos criaturas derivadas. Nossa vida vem de Deus e Ele pode tirar quando Ele quiser. Quando Ele quiser. É por isso que eu falo que a demonstração nossa de amor tem que ser agora. E aí eu falei isso na semana passada, eu estava dando uma aula em Taguatinga, e eu falando sobre demonstração de amor, e aí o irmão começou a não ter no celular, pique. Depois ele veio se justificar e falou assim: pastor, você falou aquilo comigo, e é aniversário da minha mãe, eu fiquei tão constrangido que eu tinha que no mínimo mandar umas mensagens pelo WhatsApp para ela. A culpa é sua. Nós temos que demonstrar o nosso amor pelas pessoas hoje. A minha esposa poderia ter morrido essa semana. Nós temos a Ivete que nós estamos orando. A gente não sabe quanto tempo. Ninguém sabe. Nós oramos para que o Senhor restabeleça. Mas a manifestação de amor é agora. É hoje. É hoje. Jó, capítulo 2, versos de 8 a 10, diz o seguinte: Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Só o contexto, uma história que você conhece. Jó, ele era um homem piedoso, e ele começa a passar por uma série de provas, em que a primeira deles rouba tudo dele, na segunda morre os filhos, tudo dele, e na terceira a sua saúde é tocada ao ponto de chegar próximo da morte, mas não é permitido tirar-lhe a vida. E ele está sentado no meio da cinza, que era um procedimento daquela época em que a pessoa ela ficava em cinza no sentido de se humilhando, esperando do favor de Deus. E ele estava cheio de ferida, cheio de coceira, e ele não vencia mais a coceira com a mão. Ele pegou um caco de telha e começou a coçar o corpo com um caco de telha. Sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Estava coçando. Então a sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade? Você vai continuar falando bem de Deus, cara? Olha a tua vida. Você não tem mais dinheiro, você não tem mais bens, os seus amigos se afastaram, todos os nossos filhos estão mortos, nós já sepultamos, e agora você está aí nesse estado cheio de ferida. E aí ela olha para ele e fala assim: amaldiçoa esse Deus e morre. Mais um problema de tradução. Na verdade ela falou algo pior: esse Deus é tão ruim, esse Deus é tão fraco, esse Deus ele tem tão pouco poder, que eu acho que você tem que abençoar ele. E
ela fala: abençoa esse Deus e morre, porque ele precisa de uma bênção. Ele não tem poder para nada. E aí ele olha para aquela mulher e não vai falar assim: é mesmo, hein, mulher? Não, ele olha e fala: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Olha que coisa. Você recebe as coisas boas de Deus, eu recebo as coisas boas de Deus. Quando Deus tira algo, chilique. E Jó olha e fala: eu recebi o bem de Deus, não receberia também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. A história de Jó está na palavra de Deus para mostrar para mim e para você que sim, é possível. É possível. Você não está abandonado, você não está largado. As coisas acontecem, por mais que doa no seu coração, segundo o cuidado de Deus. Antes de começar o culto, estava sentadinho ali com a Naldinha, e a Naldinha estava falando da tristeza dela, da irmãzinha dela, e eu me compadeço da tristeza dela, da dor. Eu sei como que é isso. Ou eu acho, né? Porque na verdade eu nunca perdi um ente querido muito próximo. Ou tive alguém numa enfermidade séria como essa. A minha esposa Rosângela, sim, ela perdeu a mamãe dela através do câncer. Eu não tive esse tipo de infortúnio ainda. Mas eu estava junto com ela ali e a gente já estava ouvindo, eu não tinha nada a falar. Simplesmente estava ouvindo ela falar. E a gente sabe que as nossas orações podem ser ouvidas no sentido do Senhor trazer a cura, como não? E a gente tem que entender que não é ação de Satanás. Não, o Senhor está cuidando de tudo de uma maneira perfeita, por mais que o meu coração, em especial o coraçãozinho dela, não entenda. O Senhor ele vai cuidando como se fosse um grande maestro. Eu não sei se você já teve a oportunidade, pelo menos na televisão, que você vê um maestro perante a orquestra e você vê, sei lá, 100, 150 instrumentos diversos, pessoas tocando, e aquele homem faz comandos assim, e a hora de entrar o trompete entra, na hora de cortar, corta, entra a tuba, e na hora de parar entra o sax, entra não sei o que, entra o violino, entra a harpa. Perfeito. Você não vê erros. A coordenação do nosso maestro maior chamado Deus, ela é muito mais perfeita. O que acontece na minha vida, na sua vida, ela é regida por Deus. Nenhuma pessoa que é entregue nas mãos de Deus, Ele de maneira nenhuma lança fora. Ele cuida de todas as coisas. Ele não permite que o sol se aproxime 1/1000 bilionésimo de milímetro para perto de nós, porque senão nos mataria. Ele não permite que esse sol também se afaste também em menor medida possível, porque senão a gente morreria congelado. Esse mesmo Deus, Ele é um Deus que cuida da minha vida, cuida da sua vida, cuida das situações das pessoas que nos cercam, e nós temos que confiar nisso. Ao Filho e ao Filho somente, Deus compartilha a vida em si mesmo. Entenda uma coisa muito importante que diferencia cristãos nominais, pessoas que se dizem cristãos, dos cristãos verdadeiros. O Filho, ele não ganhou essa dádiva a partir do momento em que ele encarnou. Pessoas acham isso, que Deus, ele gerou Jesus Cristo em algum momento do tempo, e aí ele foi capacitando Jesus. Não. Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, porque ele é Deus. Para finalizar, João capítulo 1, verso 1, versículo conhecido seu, no princípio. E quando eu falo princípio, não é Gênesis, do princípio, quando em algum tempo antes da eternidade, algo que a nossa mente não consegue imaginar e não consegue entender, no princípio era o Verbo, conhecido também por Jesus Cristo. E o Verbo, ele estava com Deus, e o Verbo, ele era Deus.
Era não no sentido do tempo passado, mas desde aquela época, desde sempre, Ele era e sempre há de ser Deus. Feche seus olhos. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz. E nós agradecemos, Pai, pelo privilégio de ouvirmos a Tua voz. Confesso ao Senhor, Pai querido, que essa palavra de hoje ela me preencheu, encheu o meu coração, pela grata possibilidade de ter contato com aquele que é o autor da vida. Nós, Pai querido, precisamos mais e mais do Senhor. Gere em nós, Pai, a vida, gere em nós a mudança, gere em nós a transformação, gere em nós a confiança de que tudo está debaixo das Tuas poderosas e Tuas potentes mãos. Quero louvar, adorar e bendizer o santo nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. A paz seja convosco. Meu nome é Paulo César. Eu sou pastor da Igreja Cristã Semente de Vida, aqui em Brasília, Distrito Federal. Me alegro que a palavra tenha te alcançado. A palavra faz isso. Ela alcança as pessoas aonde quer que elas estejam. E você foi agraciado com esta palavra. Não que eu tenha nada especial a te dizer. A palavra ela é suficiente e ela usa quem ela quer. E eu me alegro por ter sido um canal para poder te abençoar. Mas eu quero te dizer que não basta você ser um ouvinte, não basta ser uma pessoa que se alegra quando você ouve a palavra de Deus. A vida ela é feita de decisões. Se você está ouvindo essa palavra hoje, eu creio que o Espírito Santo tem um propósito especial com você. Muito mais do que prosperidade, muito mais do que uma cura física, uma cura emocional ou espiritual, Ele quer te alcançar para a vida eterna. Nós investimos nosso tempo, nós investimos as nossas forças em coisas terrenas, mas o Senhor Ele tem muito mais a oferecer. Ele tem sim para você a cura, Ele tem sim para você a prosperidade, mas Ele tem muito mais que isso. Submeta-se a um Deus que Ele é capaz de mudar e transformar a sua vida por completo. Creio que o Espírito Santo Ele é capaz de tocar o teu coração. Quero pedir que você curve a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, coloco na tua presença essa vida que ouve esta ministração, que ouve esta palavra. Pai, eu não tenho capacitação nenhuma, mas o teu Espírito Ele é capaz sim de tocar nesta vida, gerar nela mudança, transformação, arrependimento, e que ela possa simplesmente bater no peito, convencendo-se que é pecadora e que precisa de um Deus salvador. Não há um caminho a ti, meu Deus, que não seja através de Cristo. E eu lhe peço, Pai querido, que você alcance essa vida e ele possa sim tomar uma decisão pessoal pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Fico contente que você esteja ouvindo essa ministração até o fim. E peço que você não se limite a ouvir os cultos pela internet. Você procure perto da sua casa uma igreja, um lugar que proclame a palavra do Senhor. Eu oro para que o Espírito Santo te direcione nessa busca, porque muita coisa tem sido oferecida que não é o Evangelho. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Amém.